adultos também. Então, eu quero falar sobre neurociência e educação, explorando o cérebro em aprendizagem. É muito importante para a professora. O meu aluno, o estudante não consegue aprender. Por quê? Quais são os fatores que estão implicando para que ele não aprenda? Né? O primeiro passo é fazer essa análise. Primeiro passo, por que esse aluno não aprende? Quais são as barreiras? Então, a gente depara no dia a dia com crianças que têm deficiência e crianças sem deficiência. E ambas têm a mesma dificuldade de aprendizagem. É claro, se não for estimulado da maneira correta. Então, eu quero trazer aqui uma leve pincelada do funcionamento do cérebro. É claro que essa aula ela é bem profunda. Esse conhecimento ele é amplo, seria um sistema, conhecer cada parte do sistema, do nosso sistema cerebral. E eu não vou fazer isso aqui em uma aula. Então, vamos só dar uma pincelada, porque conhecimento, você tendo esse conhecimento, você vai ter sucesso na aprendizagem aí das crianças. Então, o cérebro, o que é? Primeiro precisamos conhecer. Nós sabemos o que é o cérebro, ouvimos falar sobre o cérebro, mas o que é o cérebro? O cérebro é um órgão incrivelmente complexo. Por isso que eu estou falando, que não dá para trazer tudo aqui. E ele é responsável por coordenar praticamente todas as funções do corpo humano. Então, a sua estrutura e funcionamento são fundamentais para a nossa cognição, o comportamento aí da criança. Por que a criança tem certo tipo de comportamento? Como que está sendo o cérebro dela? As emoções e percepções. Olha só esse detalhe, gente. Isso aqui, olha, eu acho que, sabe, isso, opa, vamos voltar. Isso aqui conta demais, gente. Emoções e percepções. Então, aqui está uma visão geral do funcionamento, é uma visão geral. Ou seja, quer saber como é que funciona o cérebro? Precisa conhecer, tá? Como que está o comportamento, baseado as nossas ações, as emoções interferem muito. A forma como pensamos interfere muito nas nossas ações. Então, como que essa criança ou como que você percebe o mundo ao redor? Quais são os estímulos que foram feitos? Vamos lá. Então, eu vou falar rapidamente, gente. Eu tento falar rápido, porque é muita coisa. Por isso que eu trouxe aqui os títulos para caso você quiser anotar, é muito importante. Então, como que funciona a estrutura do cérebro? Vamos lá. Você já ouviu falar sobre o córtex cerebral? É uma camada externa do cérebro, tá? Responsável por funções complexas. Então, todas as funções estão no córtex cerebral, como pensamento, raciocínio, percepção sensorial, né? Existe uma percepção sensorial e controle motor. Todas essas áreas precisam estar funcionando. Né? Então tem o cérebro médio. E o que acontece? Ele inclui as estruturas como o tálamo e hipotálamo. Eles são envolvidos no quê? Na regulação do sono. Olha só que importantíssimo. O sono faz parte disso e onde ele se encontra? Hipotálamo. São as emoções, temperatura corporal e regulação hormonal. Então, o cérebro primitivo, que é o tronco cerebral e cerebelo, né? Que controla as funções vitais, como o quê? Respiração, batimentos cardíacos, o equilíbrio e coordenação motora. Então, se você tem uma criança que não foi estimulada nessas áreas, ela vai ter um comprometimento. Por quê? Precisa estar sendo estimulado isso para que o cérebro ele possa mandar as informações para o restante do corpo. Então, por isso, quando a gente vê uma criança que ela não foi estimulada na área motora, isso vai interferir em outras áreas. Não é verdade? A respiração, se ela não tem ali o controle, se ela fica muito nervosa, isso é muito influencia em muitas áreas. Vamos continuar. E eu quero falar também que no nosso cérebro existe os neurônios e sinapses. O que é isso? Vamos lá. O cérebro ele é composto, nós já ouvimos falar, por bilhões de células nervosas, olha só, chamadas neurônios. Então, essas células nervosas se comunicam através de sinais elétricos e químicos o tempo todo. As sinapses são o quê? São as conexões entre os neurônios. Então, ela que faz as conexões entre os neurônios e é aí que ocorre a
transmissão de informações por meio de neurotransmissores. Então, existe ali os neurônios e as sinapses que são realizadas, tá? Então, nós temos também a plasticidade neural. Isso é fantástico, ó. O cérebro, ele possui a capacidade de se adaptar e mudar ao longo da vida. É aí que entra o professor. É aí que entra o mediador. Um fenômeno chamado plasticidade neural. Isso daí, ele é adaptável, gente. Significa que as conexões entre os neurônios, elas podem se fortalecer, enfraquecer ou mudar com base na experiência. Olha só isso aqui, ó. Experiência e aprendizado. Por que é tão importante? Tem um vídeo no meu canal falando sobre a importância da experiência na aprendizagem. Por que isso é importante? Porque ali ocorre a plasticidade neural. Então, por isso é importante a gente ter os conhecimentos certos para saber quais ferramentas utilizar e estimular para que haja uma plasticidade neural. Existe solução. Pode ser, mas se nós não soubermos esse conhecimento, não tivermos noção disso, a gente vai patinar. Agora, como funciona também o sistema nervoso? Olha, muito importante. O sistema nervoso central, ele é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. Ele processa informações sensoriais e coordena as atividades motoras. Por isso é importantíssimo nós termos esse conhecimento. Ó, o sistema nervoso periférico, né? Tem todo o sistema ali, claro, isso aqui é só um resumo, transmite informações entre o cérebro e o resto do corpo, incluindo os nervos que controlam os músculos e órgãos. Então, o sistema nervoso, ele tem um papel importantíssimo ali para que ocorra a plasticidade, a neuroplasticidade também, tá? Isso é importantíssimo, porque é nele que transmite informações entre o cérebro e o resto do corpo. Então, esse sistema, o funcionamento do sistema nervoso é o que vai transmitir ali também.